Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e hoje são 28 de março de 2022, né? E fomos surpreendidos aí com o aviso, né? A notícia de que o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, pediu demissão aí da pasta, né, gente? Vamos entender esse caso? Deixa só eu ajeitar aqui para a gente poder. Deixa eu só ajeitar aqui a matéria. Aqui. Deixa eu só pular aqui rapidinho para a gente poder começar a matéria. Bom, vamos lá. O título: Ministro da Educação Milton Ribeiro pede demissão do cargo aqui, né, do MEC. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora e contribui aqui com o nosso canal. Você pode ser um colaborador também. Lives política todos os sábados às 21 horas, né? Vejam só, gente. Antes de começar a matéria, aqui fazer só um comentário rápido, né? Geralmente sempre passa essa parte para a matéria. Vejam só. Essa atitude do ministro pega a gente um pouco de surpresa, que a gente não estava esperando essa demissão dele. Porém, né, essa demissão ela vem num momento, entre aspas, estratégico, porque aqui traz duas questões que a gente precisa avaliar. Primeira, né, o ministro ele poderia ficar no cargo. Não existe nenhuma objeção para ele ficar no cargo. Bolsonaro em nenhum momento demonstrou que ia tirar ele do cargo. E ficando no cargo, o ministro ele se valeria de uma coisa que Aziz se valeu, né? Não foi preso por causa dela. Randolph se utiliza dela, algumas ações que tramitam no Supremo. Alcolumbre se utiliza dela, né? E outros aí se utilizam dela, que é o foro privilegiado. Ele, como ministro ali, ele poderia simplesmente continuar no cargo, fazendo o papel dele e deixar a investigação ocorrer através ali da PGR do Supremo Tribunal Federal, né? O que daria a ele mais fôlego, né? E também teria a questão do foro privilegiado, né? Lembram que Lula, quando estava às vésperas de ser preso, ou quando houve, em 2016, ainda com Dilma, né? Não véspera no modo de falar, né? Mas havia se cogitado a ideia de prender Lula, que foi que ele fez? O tal do Bessias, lembra da ligação, né? Entra aí a questão dele ser ministro da Casa Civil com Dilma, e como ministro da Casa Civil ele não poderia ser preso, foro privilegiado proteger a ele, depois de o Gilmar Mendes impediu que ele pudesse assumir o cargo, né? Cortou o barato dele. Então o Milton Ribeiro poderia se utilizar dessa prerrogativa, né? Ao pedir demissão, o que acontece? Ele se torna cidadão comum, isso vai para a primeira instância, julgado como qualquer outra pessoa sem mais privilégios. Então isso me faz entender que esse cara realmente ele não tem nada a esconder, porque qualquer pessoa que tenha alguma coisa a esconder se agarraria ao foro privilegiado de qualquer jeito. Outro ponto, que é o segundo ponto aqui da questão para a gente entrar na matéria, é a questão do momento que a gente vive. Das eleições. Então você tem uma mensagem de áudio fora de um contexto, porque não tem um contexto. A mídia diz que ele negociava verbas. Você não vê a palavra verba, você não tem a palavra recursos, você não tem a palavra dinheiro, você não tem nada ali que indique o remanejamento de orçamento. Vamos dizer assim, não tem. Você tem ele falando que atende, né, as pessoas. Primeiro, e eu acho interessante que a primeira coisa que ele coloca lá é atender os municípios mais carentes, mais pobres, mais necessitados. Depois o pedido especial do presidente, que é a questão do Gilmar lá e tal. Então, se fosse algo direcionado a destinar verba, seria primeiro os camaradas e não os municípios mais carentes, né? Então, o atender ali, dá pra gente observar que se refere a receber as pessoas. Tanto que se você entender um pouquinho de verba ministerial,
do MEC, você saberia que o ministro já está com tudo definido. Ele não destina, ele não aloca. Vamos tirar daqui, vamos colocar aqui. Não, isso já foi planejado antes, já foi entregue, né? Enfim, mas vamos para a matéria, né, gente? E aí, por ser um ano de eleição, Bolsonaro ia ser atacado de todos os lados. Enquanto o ministro estivesse lá, eles iam utilizar dessa narrativa para enfraquecer Bolsonaro. O ministro, saindo do cargo, ele tira esse peso de cima do presidente e tira também essa arma das mãos da esquerda. Porque, como eu falo, a esquerda não precisa de uma verdade, eles precisam de uma meia-verdade. Então, um texto verdadeiro sem o seu contexto real para eles colocarem dentro do contexto falso. Então, a verdade da matéria, do áudio, com o falso contexto que eles colocaram para criar a mentira com cara de verdade. Agora vamos lá, já falei demais, vamos lá aqui a matéria, né? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou sua exoneração da pasta na tarde desta segunda-feira, 28. Não me despedirei, direi até breve, diz o ministro da Educação em carta, obtida pela CNN Brasil, né? Então, deixa eu pular aqui a propaganda, né, gente? Ribeiro é alvo de um inquérito da Polícia Federal, PF, e do Supremo Tribunal Federal, STF, por suspeitas de favorecimentos a pastores na distribuição de verbas do Ministério da Educação, MEC. Preste atenção, né? Distribuição do MEC. A questão é, como eu falei para vocês, aonde que está a verba? A palavra foi a UOL quem falou nessa história de verba. No áudio obtido pelo jornal Folha de São Paulo e em reportagens do estado de São Paulo. Áudio que não tem o áudio inteiro. Ribeiro é envolvido no que seria um favorecimento a pastores na pasta. Bom, continuando. Em uma conversa gravada, o ministro afirma que recebeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro, PL, para que a liberação de verbas fosse direcionada para prefeituras específicas a partir da negociação feita por 2 pastores evangélicos que não possuem cargos no governo federal. Veja de novo a palavra verba. Eu quero que você encontre dentro dessa conversa que ele falava ali em verba. Olha, vamos destinar tanto ou recursos, não tem. A investigação no STF foi aberta a pedido do Procurador-Geral da República, PGR, Augusto Aras, que de fato é o papel dele e fez o que tinha que fazer. Não posso nem culpar ele por isso. Após a publicação de matérias na imprensa sobre suposto favorecimento na liberação de recursos do FMDI, órgão ligado ao Ministério da Educação. Né? Na segunda-feira, 21, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz favorecer, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a 2 pastores. Em outro inquérito, a PF também investiga supostas irregularidades. A polícia recebeu no dia 24 um relatório da Controladoria Geral da União, CGU, né? Olha só que interessante. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Segundo o órgão, os fatos são investigados desde o ano passado, antes da divulgação da gravação, né? Agora, a parte que eu chamo atenção a você é que a matéria aqui esqueceu de dizer um detalhe. Qual, Wilgley? Quem foi que pediu essa investigação? Olha aqui o ponto-chave. Foi o próprio Milton Ribeiro, em agosto de 2021, o ano passado, se me falha a memória. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver quando... Desde o ano passado, isso. Desde o ano passado, ou seja, Milton Ribeiro já havia pedido uma investigação sobre esse questionamento. O áudio vazado, em cima da distribuição de verba, na verdade, né, que não tem a palavra verba, já vai ser aberto o inquérito, que na verdade já existia. Veja, como é que você vai acusar o cara de cometer um crime, sendo que o próprio cara está pedindo, já tinha pedido uma investigação envolvendo estas ações, né? Que suspeitava-se de haver um
um favorecimento e ele abriu, ele pediu à CGU isso. Vamos à carta. Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação. A partir de notícias vinculadas na mídia, foram levantadas suspeitas acerca da conduta de pessoas que possuíam proximidade com o ministro da Educação. Tenho plena convicção que jamais realizei um único ato de gestão na minha pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade, pelo compromisso com o erário. As suspeitas de que uma pessoa próxima a mim poderia estar cometendo atos irregulares devem ser investigadas com profundidade, que foi justamente o pedido que ele fez em agosto do ano passado, que é essa investigação que a Controladoria da CGU entregou o relatório. Continuando aqui, onde foi que eu parei? Eu mesmo, preste atenção nisso, eu mesmo, quando tive conhecimento de denúncia acerca desta pessoa, em agosto de 2021, encaminhei expediente à CGU para que a Controladoria pudesse apurar a situação narrada em 2 denúncias recebidas em meu gabinete. Mais recentemente, solicitei à CGU que audite as solicitações que... mais recentemente, solicitei à CGU que audite as liberações de recursos de obras do FMDI para que não haja dúvidas sobre os processos conduzidos, bem como da ausência de poder decisório do ministro neste tipo de atividade. Ou seja, ele disse, peguem tudo o que eu fiz e podem tornar público. Podem pegar e investigar, podem auditar tudo o que eu fiz. Eu pergunto, será que Lula pode dizer isso? Pode pedir isso? Será que os que acusam hoje, como Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Aziz, como eu vi também Randolph entrando com ação crime contra o ministro, será que eles podem fazer isso aqui? Ele encaminhou, ele pediu para que o... E detalhe, gente, ele acabou de abdicar de uma proteção, né, que é o foro privilegiado. Ele desce para a justiça comum e fala, pode virar de ponta cabeça, encontre alguma irregularidade. Tenho 3 pilares que me guiam, minha honra, minha família e meu país. Além disso, tenho todo respeito e gratidão ao presidente Bolsonaro, que me deu a oportunidade de ser ministro da Educação do Brasil. Assim sendo, elevando-se em consideração os aspectos já citados, decidi solicitar ao presidente Bolsonaro a minha exoneração do cargo com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha conduta e a do governo federal, que vem transformando este país por meio do compromisso firme da luta contra a corrupção. Não quero deixar uma objeção sequer quanto ao meu comportamento, que sempre se baseou em pilares inquebrantáveis de honra, família e pátria. Meu afastamento do cargo de ministro, a partir da minha exoneração, visa também deixar claro que quero, mais do que ninguém, uma investigação completa e longe de qualquer dúvida acerca de tentativa deste ministro de Estado de interferir nas investigações. Ou seja, eu, como ministro, tenho foro privilegiado e posso, né, mexer alguns pauzinhos. Não, mas não vou fazer. Tô abrindo mão de tudo isso e quero que as investigações sejam feitas de maneira que eu esteja despojado de todas essas coisas para ninguém dizer, ele fez isso, porque ele, como ministro, fez aquilo. Tomo esta iniciativa com o coração partido, de um inocente que quer mostrar a todo custo a verdade das coisas, porém que sabe que a verdade requer tempo. Sei de minha responsabilidade política, que muito se difere da jurídica. Meu afastamento é a única e exclusivamente decorrente de minha responsabilidade política, que exige de mim um senso de país maior do que quaisquer sentimentos pessoais. Assim sendo, não me despedirei, direi um até breve, pois depois de demonstrada minha inocência, estarei de volta para ajudar meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí ele finaliza a carta. Agora, vocês querem apostar comigo quanto? Que a partir desse momento, essa investigação ela vai morrer nas gavetas. Ela não vai mais andar.
Ela não vai mais andar. Posso estar errado e quero estar errado. Mas ela não vai mais andar. A publicidade em cima dela vai acabar. E quando o resultado sair, mostrando, né, que o ministro realmente não fez nada de errado, a mídia vai ficar calada. Vocês querem apostar quanto comigo isso? Que o ministro fez aqui um negócio, gente, que eu duvido que qualquer ministro do PT teria coragem de fazer, que era abrir mão daquilo que lhe protegeria, que é o foro privilegiado. Ele abriu mão. Ele se despojou de todas as artimanhas, né, que podem lhe trazer vantagens no contexto jurídico, e falou assim, ó, tô aqui, ó, não devo nada, quem não deve não teme. Entreguei o cargo, tiro o foro privilegiado, vou para a justiça comum, podem investigar. Ainda tem mais, você vê que lá em cima ele fala que ele mesmo entregou ofício à CGU agora, né, para que a CGU veja todas as liberações. Faça uma auditoria em cima para ver se há irregularidades. Ele pediu. E você vê que a acusação que o áudio faz contra ele, na verdade já tinha um inquérito rolando também a pedido dele. Aí quando eu olho para essas coisas, a época de eleição que a gente está, eu vejo, gente, o quanto a esquerda, ela é uma... Eu não vou dizer a palavra que me veio à mente, não. Mas eu vou usar a palavra covarde. Porque um governo que está dando certo, e você vê a esquerda com a desonestidade que vem, a imprensa com a desonestidade que vem, né? Isso nos preocupa. E fica claro o direcionamento que eles querem. Nós estamos vendo um ministro entregar um cargo por causa de um pedaço de áudio sem contexto. Até hoje eu pergunto, nem a Folha de São Paulo postou o áudio completo, que seria o mínimo. O mínimo. Áudio com contexto, texto e contexto. Cadê o contexto dessa informação? Não tem, gente. A minha pergunta é, o STF vai pedir esse contexto de áudio, o restante, ou vai trabalhar apenas em cima de 45 segundos de uma conversa que durou bastante tempo? Né? E detalhe, conversa essa que foi aberta ali, não foi uma coisa escondidinha. Né? Você vê, Michel Temer foi inocentado, não, foi suspenso o processo contra ele no caso do Joesley Batista. Agora, ali você tem o áudio do começo da conversa, ele chegando de carro, entrando, falando com o então presidente Temer, saindo, entrando no carro, estava até passando o programa da CBN Brasil, na época, né? E aí ele desliga lá ali. Você tem o começo, o meio e o fim, o contexto inteiro da conversa. Você pega os áudios do Joesley Batista com outros camaradas, começo, meio e fim. E qual é a decisão da justiça? Processo anulado por falta de prova, processo anulado por falta de prova, processo anulado por incompetência do órgão que julgou, o órgão não competente para julgar. Agora, 45 segundos de áudio sem um contexto, esse furdúncio todo. E aí a gente pergunta, como é que a gente acredita nessa justiça? E o detalhe, o cara já está sendo condenado antes mesmo de se começar uma investigação. É o nosso Brasil. É o nosso Brasil. Mas tá aí, né? E eu achei interessante a atitude dele, porque mostra, né? Os outros ministros lá de Dilma foram afastados por causa dos crimes de corrupção, das roubalheiras, e aí a justiça afasta. Esse daqui, né, toma por opção se despojar do foro privilegiado, né, enfim, e se tornar um cidadão comum para mostrar que ele não tem nada a esconder. E o segundo ponto é que também acaba com a munição da esquerda, porque a esquerda queria enquanto ele estivesse ali, eles iam usar isso o máximo que eles pudessem contra o presidente Bolsonaro. Agora não vão mais poder. Em compensação, a educação brasileira sofre mais um golpe dentro de um governo que só tem acertado. E, infelizmente, a esquerda que fala tanto em educação, e é a mesma que fala em valorizar professores que foram contra o aumento de 30
2%, 33% lá do presidente. Você vê, a esquerda que fala em valorização é a mesma que ataca um ministro, né? E não estão nem aí quem vai prejudicar, a educação que vai ser prejudicada, os alunos que vão ser prejudicados, não estão nem aí, estão pouco se lixando. Para eles o que importa é desgastar o governo, fazer o povo sofrer para ter a narrativa de um povo sofrido. Para eles, quanto mais o povo sofre, melhor, porque tem a narrativa. Gente, na descrição, chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um patrocinador. Live Política todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá porque aqui você sabe, o seu comentário ganha voz. Fui, galera! Lojinha do canal na descrição.